no reino dos céus. Aí tem o verso 12, que diz, ao passo que, preste atenção nisso, ao passo que coisa mais patética, não é? Ao passo que, olha aqui, ao passo que os filhos do reino, que devia estar entre parênteses, são aqueles que se auto-intitulam, nós sabemos, nós somos os batizados, somos os circuncidados, somos os que têm a informação genuína de Abraão, Isaac e Jacó, temos o pedigree, temos o DNA, temos isso, temos aquilo, temos a doutrinação, conhecemos os rabinos, conhecemos os teólogos, conhecemos as doutrinas, temos todo esse acúmulo de informações. Esses são os supostos e assumidos e presumidos e autodefinidos como os filhos do reino. Em geral, é autodefinição de arrogância espiritual, como a daquela ilustração de Jesus do publicano, pecador, e do religioso fariseu, que foram ao templo orar. E o fariseu dava graças a Deus, dizendo, muito obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Que coisa mais nojenta. Obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens deste mundo. Eu não roubo, não adultero, não faço nada disso, eu conheço a lei de Moisés e os mandamentos, eu cultuo, eu dou o dízimo, eu cumpro tudo. Obrigado, porque eu sou superior. E obrigado, porque eu também não sou como este publicano, pecador, safado, cretino, está aqui do meu lado, não tem nem vergonha na cara de vir aqui. Obrigado, Senhor. E Jesus disse, enquanto isso, o publicano nem sequer tinha coragem de erguer a cabeça aos céus. Antes batia no peito, solene, contrita, grave e quebrantadamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta, quem dentre esses dois vocês acham que voltou para casa justificado, pacificado, serenizado pelo Espírito de Deus e pela paz de Deus? Quem? Esse filho do reino, fariseu religioso, ou esse publicano? Que para os filhos do reino são os excluídos. E eles mesmos não se sentem incluídos em nada. Mas é acerca deles que Jesus diz, muitos virão. Do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, de todos os lugares, e tomarão lugar à mesa, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Fora. Eles que eram os que se achavam proprietários do lugar de dentro, são lançados fora. Onde quer que fora seja. Onde quer que fora seja, eles são jogados fora, nas trevas. A única coisa que Jesus diz que é um lugar sem luz. Viveram sem luz, apagando as luzes, tirando as luzes, cegando as pessoas, cegos guiando cegos e cegando o mundo. Os cegadores do mundo ficam fora nas trevas, na escuridão. Não conseguem nem se enxergar. É para esse lugar, e é nesse lugar de não percepção, que a não percepção deles durante o tempo da caminhada deles os está levando, como Jesus disse, andai, Jesus diz isso no Evangelho de João, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Repita comigo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Esses filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Então disse Jesus, e ali haverá choro. Ele não descreve a natureza do choro, nem do ranger de dentes.
se é dor, se é raiva. Porque tem gente tão ruim, tão ruim, tão má, que vai ficando tão gêmea do diabo, tão gêmea dos satanases, que se tornam satanases, que se tornam diabos. E aí nada os conduz ao arrependimento, nem às trevas, nem esse lugar não lugarizado, indefinível, que Jesus diz que é fora. E que é cegueira absoluta e treva absoluta, mas ainda assim, a reação dessas pessoas parece ser de raiva. Raiva, raiva, ódio de Deus, ódio da vida. Seja lá qual seja a força motivacional que os faz chorar e ranger os dentes, não é algo bom. Porque se fosse choro de arrependimento, de lá seriam catapultados imediatamente. Se fosse um ranger de dentes de dor sentida, de lá seriam tirados imediatamente. O que parece definir e indicar que é aquela incapacidade de se arrepender, que frequentemente eu vejo o espírito do supremacismo religioso causar nas pessoas. O cara fica tão cheio de si que fica maior do que Deus, ele vira um diabo, ele vira um demônio. E então Jesus conclui no verso 13, dizendo ao centurião, falando com o centurião. Se a gente tomar referência do texto de Lucas, o que Jesus está dizendo para o homem é: fique em paz. Aqui no texto de Mateus, onde supostamente o centurião chega até perto de Jesus, está dito: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Tanto faz se eles se avistaram ou não se avistaram, a que distância ou equidistância o homem conseguiu se manter quando parou a viagem de Jesus. A residência dele não devia ser tão distante assim. Afinal de contas, ele era também um homem de Cafarnaum e Jesus estava em Cafarnaum. E Cafarnaum não era uma megalópole, era uma aldeia importante, significativa, comercialmente rica. Mas Jesus disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E essa é uma coisa que os teólogos não querem nem pensar a respeito do assunto. São nessas declarações de Jesus do seja feito conforme a vossa fé. Porque é preciso ter fé para gostar dessa declaração. Quem não tem fé não gosta disso aqui. Abomina isso aqui. Mas é isso que Jesus garante. Tende fé em Deus, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: levanta-te daqui, lança-te no mar, e assim será convosco, assim será feito. Tudo é possível ao que crê. Agora, quem não crê tem pavor disso. Tenta arranjar explicação, doutrina, teologia, mirabolância, vão fazer a curva em Andrômeda para explicar o que está simples. Então disse Jesus ao centurião: vai-te em paz e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, just like that, naquela mesma hora o servo foi curado, pulou da cama, a paralisia. O que Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 em diante, que é um dos textos precípios da reforma protestante e do protestantismo, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das vossas boas obras, para que ninguém se glorie. Pois, isso são os versos 8 e 9 de Efésios 2. Aí o verso 10 diz, na sequência: pois, portanto, em relação ao que eu acabei de dizer, tem uma continuidade e tem uma consequencialidade.
Pois somos feitura, escultura, trabalho, artesanato, manufatura da vontade e da singularidade de Deus na nossa individualidade, na nossa individuação, na nossa criação pessoal. Pois somos feitura dele. O que seria equivalente a dizer somos a imagem e semelhança dele. Ou equivaleria a dizer o que Jesus repetiu várias vezes no Sermão do Monte. Façam isso para que sejais filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Pois somos feitura dele. Criados. E ele entende que a nossa regeneração, produzida pela compreensão do Evangelho, enraizada e introjetada pelo convencimento, pela convicção, pela transformação, pelo transbordamento regenerativo do Espírito Santo em nós, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, o que seria equivalente a dizer criados pela configuração da encarnação e pela manifestação da encarnação nas declarações do Evangelho, na encarnação do Evangelho em Jesus, na gestualização do Evangelho conforme os modos de Jesus, em tudo que Jesus manifestou. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos salvos por obras, para que nenhum de nós bata no peito dizendo eu mereci, mas pela graça, favor imerecido, graça, caris absoluta, dom de Deus, presente de Deus, misericórdia de Deus, unilateralidade absoluta de Deus, conforme a própria declaração de Paulo, e que a gente encontra as afirmações, tanto quanto os ecos dela, e as aplicações dela nos evangelhos, nos 4 evangelhos que narram a história de Jesus, nos dizendo sobre a qualidade desse fruto e a inevitabilidade de se dar esse fruto, porque pelos seus frutos, como nós vimos recorrentemente no Sermão da Montanha, assim chamado, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelas declarações, pela confessionalidade, pelo Senhor, Senhor, nem pela miraculosidade, pela carismaticidade, pela milagreirice, pela sobrenaturalidade, por nada disso. É pelo fruto. E o fruto não é batismo, não é missa, não é, portanto, sacramentalidade de nenhuma natureza, nem o próprio casamento que acabou virando o terceiro sacramento da doutrinação católica, não é pelo dinheiro, não é pelo dízimo, não é por nada disso, não é pela frequência, não é por nenhuma manifestação de submissão inquestionável a qualquer autoridade, de qualquer que seja a suposta hierarquia espiritual estabelecida, também supostamente por Jesus, sobre as pessoas humanas, o que você não encontra em lugar nenhum. Não é assim. E como disse Paulo, pois Deus estava em Cristo, unilateralmente, reconciliando o mundo consigo mesmo. E Jesus deixa isso claro, no modo como ele trata os irreconciliáveis, os marginalizados, os banidos, os postos em ostracismo, os que eram aquela plebe que nada entende da lei, em relação a qual os fariseus e os supremacistas religiosos declaravam que o destino deles era a perdição e o inferno, semelhantemente ao que acontece no curso da religião e continua a acontecer entre nós nos nossos dias. Qualquer pessoa me ouvindo está entendendo exatamente o que eu estou falando.